noite a todos, graça e paz. Mais uma noite reunidos na live, chamando aí vocês que já estão presentes, que chamem os outros, convoque os outros, convide um amigo para assistir a sua live, tá certo? Eu quero hoje aqui trabalhar com você o texto que está lá em 1 João capítulo 5, dos versos 13 ao 21. Você tem a sua Bíblia, o seu celular, e você vai abrindo aí. Primeira epístola de João, capítulo 5, dos versos 13 ao 21. Nós vamos trabalhar esse texto hoje. Quero orar agradecendo ao Senhor mais uma vez, pedindo a compreensão, pedindo que o Senhor nos solte, nos dê essa capacidade de compreender a sua palavra, né? Amado Deus, eu quero, Pai, pedir, meu Deus, a tua compreensão, que é dada pelo teu Espírito. Nesse momento, meu Deus, de tamanha necessidade, meu Deus, de comunhão contigo, de aprofundamento, meu Deus, de entrega, que este povo tem, meu Deus, essa necessidade, essa fome de entrega, essa fome de conhecimento de Deus, essa fome de conhecimento pelo meu amado. Eu te clamo, Pai, nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha trazer conhecimento de Ti e das Tuas verdades reveladas a Teu respeito. Conhecimento, meu Deus, que transforma. O conhecimento, ó Pai, que leva, meu Deus, à felicidade, à verdadeira felicidade. Conhecimento, meu Deus, que muda toda a estrutura do ser.
Assim, meu Deus, eu te oro que o Senhor possa operar este milagre na vida daqueles que ainda não têm o conhecimento de Ti, que precisam conhecer. Em nome de Jesus, do Teu Filho amado, eu te oro, te agradeço. Amém. Amém, amados irmãos. Capítulo 5 de João. Primeira epístola de João. No verso 13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vira seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amados, às vezes quando a gente pergunta para alguém que da rua, qualquer pessoa normal que não tem nenhum espírito religioso, não tem nenhuma ação religiosa na sua vida, se você perguntar para ela, muitas vezes ela vai dizer, perguntar se ela crê em Deus, ela vai dizer, sim, eu creio em Deus. Porque muitas pessoas, elas dizem crer em Deus, né? Mas, interessante que há uma necessidade de que se creia em Deus da forma correta. Porque na prática existem várias maneiras de você crer nesse Deus. Ou seja, o Deus é muito visto das mais diversas maneiras, o Deus verdadeiro. Mas existe uma forma correta de crer nele. E essa forma correta, a gente vê desse texto que ela se concretiza quando há um confessar a encarnação do Verbo, sabe? Há uma necessidade de você crer que o Filho foi enviado verdadeiramente. Porque o que João escreve aqui é justamente para consertar erros doutrinários de um grupo chamado gnóstico que ensinava que de maneira nenhuma Jesus tinha vindo em carne. Jesus como Deus tinha vindo em carne, porque a carne, essencialmente, por ser má, não tinha como Jesus não ter pecado. Mas a Bíblia pregava o contrário, e João está consertando essas coisas, sabe? E João escreve aqui, até o capítulo 5, até o verso 12 do capítulo 5, ele escreve a fim de que aqueles irmãos, os cristãos, ele escreve para cristãos no mundo todo, na intenção de fazer com que esses cristãos tivessem uma maneira de ver Deus biblicamente, de conhecer Jesus, de conhecer o verdadeiro Deus, de ter convicções profundas e bíblicas a respeito do verdadeiro Deus a quem eles haviam
conhecido, tomado um encontro. Porque no discipulado, às vezes, é necessário a gente consertar algumas coisas que são essenciais a respeito da doutrina de Cristo. Então João está fazendo isso. Porque ele diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna. Então, eu queria conversar com você a respeito do que o cristão deve saber a respeito de Jesus. Há uma necessidade de uma convicção profunda de saber o que é que Deus fez da sua obra, como é que a gente se relaciona, porque João foi aquele que se relacionou de forma palpável, mais profundamente, muito mais do que Paulo, muito mais do que Pedro, muito mais do que todos os outros, Tiago, muito mais do que todos os outros apóstolos. João se relacionou de forma mais próxima de Jesus. Por isso que ele começa aqui falando daquele a quem as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram. Porque ele entendeu que Deus, nessa relação entre ele e Jesus, ele entendeu Jesus de forma bem profunda. E ele quer passar isso para os cristãos. Ele testemunha a respeito, ele escreve sobre o testemunho de Deus para esses cristãos, a fim de fazer com que esses irmãos conheçam. E aí, esses cristãos, eles precisavam viver com essas convicções. Sabe? Porque para experimentar a plenitude do que Deus tem para dar aqui nessa terra, eles precisavam ter algumas convicções que João escreve nesse resto de capítulo 5 aqui, a partir do verso 13. Primeiro que ele diz aqui no verso 13 que esses irmãos, e eu e você, somos gente que precisa saber, ter essa convicção de vida eterna, da certeza da salvação. Nós somos muito criticados, nós, os cristãos de linha protestante, nós somos muito criticados porque nós dizemos que estamos salvos. Mas a Bíblia está repleta dessa ideia, dessa doutrina, vamos dizer assim, da certeza da salvação. E olha o que é que João diz aqui. Eu vos escrevo essas coisas, vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que creem em o nome do Filho de Deus. Então, amados irmãos, a salvação é algo que é algo certo para quem crê. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E note que a salvação é justamente para quem creu no Filho de Deus simplesmente. Não é algo que eu e você temos que fazer. Não é por mérito próprio, mas é pelo mérito de Deus. Né? E aí, veja só que aqui no verso 11, ele vai dizer assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Então só tem um meio. O cristão e todas as pessoas precisam compreender que só existe uma maneira de se chegar à salvação. É pelo nome do Filho de Deus. Não é pelas boas obras, não é por ser bonzinho. Entenda isso, não é por você ser bonzinho. Não é pelo seu mérito, mas é pelo nome do Filho de Deus. Ele nos deu essa vida por meio do seu Filho. Então esse Filho é o único mediador entre Deus e o homem. Porque ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele. Não é pelas obras, não é por ninguém, não é por homem nenhum.
Porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há embaixo da terra ou nos céus, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, que morreu na cruz, que se entregou. É uma coisa meio louca o Evangelho, mas é isso, essa loucura da pregação da cruz, que nós pregamos até hoje, que nós cremos pelo entendimento dado pelo Espírito de Deus. Parece loucura na mente natural. Mas esse foi o plano de Deus de redenção. O plano de redimir, o plano de salvar, foi esse. E a vida estava no seu Filho. E quem crê no Filho de Deus em si, tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 12. Então, de modo que só existe uma maneira de você ter a vida. E essa vida aqui é a vida eterna. Não é a vida aqui na terra. Claro que, além da vida eterna, tem também uma vida em abundância, porque ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E ele explica isso. Para nós termos essa vida em abundância, nós precisamos ter essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nada poderá nos separar do seu amor. Nada. Então é uma certeza. Segunda coisa que o apóstolo João orienta é que nós precisamos confiar nele. Aliás, nós precisamos confiar nele, que nos atende às nossas orações. Verso 14. O texto vai dizer assim, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O soberano do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso, é um Deus que inclina os ouvidos para mim e para você. Você sabia? É um Deus que presta atenção àquilo que eu peço. É um Deus que sonda o meu coração, sabe as minhas motivações e que ouve orações e que ouve petições. Isso não é incrível? Você viver com essa convicção de que, além de ter a certeza da salvação, você pode confiar num Deus que lhe atende, porque ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Mas agora tem uma condição. A Bíblia diz aqui, se pedirmos segundo a sua vontade. Aí ele nos ouve, ele nos atende. Não é segundo a nossa vontade, que está totalmente avesso à vontade dele revelada na Bíblia. Deus, ele tem uma vontade revelada na Bíblia. No entanto, muitas vezes nosso coração egoísta pede mal. Pedi e nada tendes, porque pedi mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Então não vai ter aquele que pede segundo a sua própria vontade. Pede aquele que pede segundo a vontade de Deus. E interessante, quando a gente pede geralmente segundo a vontade de Deus, é algo que nos traz uma abundância, mas ao mesmo tempo nos traz uma negação, nos traz um compromisso de negação para com o nosso próprio eu. Porque a vontade de Deus muitas vezes não é a vontade nossa, na maioria das vezes. Do homem natural principalmente, porque a vontade do homem natural ele entra em choque com a natureza de Deus e com a vontade de Deus. E geralmente há uma exigência do mortificar, né? Há uma exigência. Quando você pede força para que Deus te santifique, quando você pede o emprego, muitas vezes, quando é lícito, quando Deus entende que essa é a vontade dele, ele vai dar.
Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa agir. Sempre o braço dele está disposto a trabalhar por aqueles que nele esperam. Então é um Deus todo-poderoso, mas que atenta para cada um de nós. Interessante. Deus, ele é um Deus que olha para cada um de nós lá de cima e conhece cada um ser humano da face da terra. Ele está vendo cada um. Ele está vendo o proceder de cada um. Ele está olhando as intenções de cada pessoa. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Que alguém pode perguntar, mas aí precisa ser cristão para ele atender orações? Não. Não. Ele atende a oração de qualquer uma criatura sua. No entanto, há uma diferença. Por exemplo, a oração que o não cristão faz nunca é uma oração no sentido de salvação. Não é? Como, por exemplo, Jairo, ele vai e pede para que cure sua filha. A mulher Cirofenícia vai diante de Jesus e pede para que também cure sua filha, que estava enferma a mais de 30 quilômetros. Jesus atende. Diante de tantos outros, diante de tantos os cegos, diante de tantos os coxos e aleijados, diante de tantos leprosos e enfermos, diante de tantos aqueles que pediram pela misericórdia. O cego de Jericó, filho de Davi, ali já é uma confissão de fé, né? Mas tantos outros não eram uma confissão de fé salvífica. Era uma fé natural de que ele poderia curar. Mas existe uma diferença da fé salvífica, porque a fé salvífica crê em Jesus como Filho de Deus. Então, muitas vezes Deus cura os pedidos Deus ouve os pedidos das pessoas muitas vezes. Mesmo as pessoas não conhecendo a Ele. Deus cura de doenças. Deus cura, porque a misericórdia dele, a graça dele é comum. Existe a graça comum a todos e existe a graça salvífica. Então Deus ouve orações no campo dos não cristãos, no campo da graça comum. Não é? E aí, nós precisamos também nos achegar, cristãos, a chegar mais a esse Deus, conhecendo a sua vontade, né? Terceira coisa que João fala aqui, né? Note que ele sempre está caminhando nessa linha. Para quê? Para saberdes. Ele queria que os cristãos tivessem essa convicção, esse saber, esse conhecimento de que ele já tem a vida eterna já presente aqui, hoje e agora. Ele tem um Deus que inclina os ouvidos para cada um deles, que apesar de soberano. E terceira coisa, João queria que ele soubesse que também nós, como filhos seus, é nos dado o direito de interceder, de chegarmos a Deus pedindo pelo próximo, pelo irmão, pelo outro. Interessante, porque ele diz aqui no verso 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Interessante que alguns têm algumas interpretações a respeito desse pecado para a morte. Eu entendo que, no geral, o pecado para a morte é aquele pecado que não tem jeito. Jesus, certa vez, ele disse que aquele que pecar contra o meu espírito, aquele que blasfemar contra o meu espírito, não haverá perdão. Então, esse com certeza é um dos pecados para a morte. Pode haver outros, não sei. Mas o contexto aqui é porque
existia alguns que rejeitavam o testemunho de Deus. Não é? Porque é tão sério. Alguns rejeitavam que o Cristo tinha vindo em carne. Né? Capítulo 4, verso 2, diz assim: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, um espírito de anticristo que renega, que blasfema. Esse é aquele que Jesus ele diz, que João diz, eu por isso não digo que rogue. Mas a ideia que eu quero passar aqui é que para que você entenda que Deus é um Deus que dá esse privilégio da intercessão. O que é intercessão? É a oportunidade de nós clamarmos a Deus pelo outro. A intercessão ela tem dois benefícios. Primeiro, para nós, porque através da intercessão nós estamos exercitando a misericórdia para com o outro, a bondade para com o outro. Nós estamos derramando o nosso coração que se interessa pelo próximo. E isso é uma forma de expressar a nossa fé genuína, o nosso amor pelo irmão, porque a fé verdadeira, ela se resume em quê? Em amar. E aí nós estamos, através da intercessão, exercitando o amor. Segundo, é que o outro vai ser beneficiado pelas nossas orações. A oração do justo pode muito nos seus propósitos, diz lá em Tiago. Né? Se alguém está doente, faça orações e súplicas por este alguém que está doente. Né? E aí, isso é uma oportunidade incrível, um privilégio incrível que o cristão ele tem, que Deus dá. E você já parou para pensar nisso? Como Deus ele é um Deus maravilhoso e bondoso, que nos dá essa abundância de vida, porque isso é uma forma de você viver abundantemente. A oportunidade de você interceder pelo próximo. Porque quando você ama, você exercita o amor, a Bíblia diz que isso vai vincular o seu ser à perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, diante de Deus, ele vai lhe ver perfeito. Ele vai lhe ver como uma pessoa madura. Ele vai lhe ver com atenção especial, como uma pessoa madura, como uma pessoa que ama. Vai se alegrar, né? A alma dele vai se comprazer, né? Esse é meu filho em quem minha alma se compraz. É muito bom você alegrar o coração do Pai, não é verdade? É muito bom você exercitar a bondade, o amor, não é verdade? Porque aí você amadurece. Você participa e experimenta uma vida de abundância. Né? Que Deus maravilhoso. Esse Deus é diferente de todos os outros deuses. Não existe na terra nenhum Deus com essa natureza. Um Deus completo. Né? Veja bem aqui que João, no verso 8, ele dá um texto. No verso 8 do capítulo 5, ele diz: e 3 são os que testificam da terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, as pessoas rejeitavam isso. Né? No verso 7, pois há 3 que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. No céu. No céu é o Pai, a Palavra e o Espírito. A Trindade. Então, esse grupo gnóstico rejeitava a Trindade. Rejeitava essa unidade do Deus Trino. E o Espírito que também habita no nosso ser, que está na terra, morando nos crentes, morando nos cristãos, purificando,
e redimindo através do sangue. Purificando através da água, redimindo através do sangue. Uma pessoa que rejeita essa obra, uma pessoa, depois de ter sido consumado, a pessoa vem e blasfema, diz que isso não existe, diz que isso foi um mito. Isso é uma forma de você rejeitar esse testemunho de Deus. Em quarto lugar, João queria que os irmãos soubessem, que nós soubéssemos, né? É que o diabo perdeu o domínio sobre nós. O quê? E o diabo me dominava? Talvez você não acredite nem na existência do diabo, mas a Bíblia diz que ele é uma figura real. Ele é uma criatura real. Assim como Deus é real, o diabo é real. O verso 18, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Perdeu. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que antes de Cristo na minha vida, a minha pessoa, era uma marionete do diabo. Eu e qualquer um outro antes do conhecimento de Jesus, de tomar um encontro com Jesus. A Bíblia diz que nós éramos, primeiro, por natureza, filhos da ira. A Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência. Que andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, presente nesse século. Quem é? É o diabo. É esse maligno a qual o texto está dizendo aqui. Ele dominava para que, cegando o nosso entendimento, para que não viéssemos a crer. A Bíblia diz que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não venham a crer na palavra. Então, o trabalho principal do diabo nos incrédulos é esse. Ele trabalha 24 horas por dia, e alguns dizem, brincando, que dizem ainda faz hora extra, né? Ele trabalha nesse projeto de impedir na mente, né? Ele trabalha isolando a mente para que ela não perceba essa obra, esse testemunho de Deus, para que não creia, para que essa palavra não penetre no coração, e aí essa pessoa seja resgatada. Mas a Bíblia diz que ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou. Fez uma viagem para o reino de luz do Filho do seu amor. Então houve aí uma espécie de deportação, né? De extração, arrancado à força. Porque a minha mente era do maligno. E talvez você que está aí, que não consegue crer, eu quero dizer isso para você. Isso é forte demais, mas é uma verdade do Evangelho. Eu não posso deixar de dizer o que está aqui escrito na palavra. Me perdoe. Me perdoe. E você se vê talvez como uma pessoa boa. Não faz mal a ninguém, talvez pratica alguns atos de filantropia, algumas bondades, algum tal, aquilo lá, aquilo outro e tal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O diabo cegou o seu entendimento. Para que você não creia. Para que você não creia. Eu estou dizendo essa verdade com todo respeito, com todo carinho do meu coração.
Eu quero dizer essa verdade para você, para que você abra os olhos. Isso é muito sutil. Percebe que o diabo, aparentemente, ele não faz nada com você. Ele não deu-lhe chicotada nas suas costas. Ele não fez nada de mal no sentido de que você perceba. Mas sem você perceber, ele tem laçado a sua mente, tomado a sua mente, governado a sua mente para que você não creia nesse evangelho. Mas a partir do momento que você crê, a Bíblia diz que nós estamos livres do poder do pecado. Preste atenção. Talvez você faz algo contrário à natureza de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. Perdeu o alvo. E você faz muitas vezes porque você está preso. Qualquer vício que você tem aí, você não consegue largar porque você está preso aos laços do pecado. O pecado tem poder sobre você, sobre domínio. Quando você toma um encontro pessoal com Cristo, aí o poder do pecado é tirado. Por quê? Porque Cristo, ele arranca esse poder do pecado e toma para si. Ele na cruz, ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Enfermidades aqui, irmão, não é só enfermidade física. É a enfermidade da alma. Qual é a enfermidade da alma? É o pecado, que nos afasta de Deus, que nos tira essa relação, nos impede de nos relacionar com Deus. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe a presença do pecado. O poder do pecado não está mais sobre mim. Ou seja, eu agora tenho o poder para dominar, se eu quiser. Mas a presença do pecado ainda está sobre mim. Ok? Por isso que eu sou pecador e eu peco. Mas eu peco... dois motivos pelo qual o cristão peca. Primeiro, muitas vezes por acidente. Por acidente. E outras vezes ele peca porque quer. Às vezes ele cai porque quer. Mas não é porque o pecado tem o poder de miná-lo, sobre ele, sobre a vida dele, o poder total de aniquilar espiritualmente. Não tem, o diabo não tem mais o poder, não tem mais a maior possibilidade de extinguir o cristão espiritualmente. Não há como haver uma extinção relacional do Deus vivo. Porque o sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que isso. Aquele que o Pai me deu é melhor do que tudo. Ou seja, o nosso nome, o nome do cristão, ele foi escrito no livro da vida, mas não foi escrito com lápis, que possa ser apagado. Ele foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Foi ele mesmo que escreveu. E foi ele que escreveu e só ele que vai abrir. Ele escreveu e ninguém apaga. Não foi escrito a lápis. Mas você, deliberadamente, muitas vezes pode querer pecar. Então, não há mais ferida mortal, porque o maligno não lhe toca. Isso é muito bom saber. Porque isso nos levanta e nos encoraja. Né? A quarta coisa é que nós não somos mais do mundo. Sabemos, no verso 18, outra coisa que nós sabemos, já sabemos, né? Que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aliás, no verso 19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo
inteiro jaz no maligno. Então, há uma distinção aí entre o cristão e o mundo. O mundo está no lugar, percebe? Nós somos filhos de Deus. Estamos em comunhão com Deus. Então, nós estamos no lugar. E o mundo está no outro lugar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso aqui não é uma distinção geográfica, mas é uma distinção de valores, uma distinção de perspectiva de vida. É uma distinção espiritual. O mundo está onde? No maligno, ou seja, sob o domínio de Satanás, sob o domínio do maligno. Mas nós somos de Deus. Então, isso nos encoraja, porque nós não devemos nos associar mais aos valores mundanos. Porque toda vez nós somos de Deus e se nós nos associarmos aos valores, obedecendo aos desejos da nossa carne, nos associando aos valores que o mundo prega, que o mundo deseja, aí nós estamos sofrendo, iremos sofrer uma fome espiritual. Não teremos uma vida abundante aqui na terra. Nós padeceremos uma seca espiritual, uma fome espiritual. A necessidade de Deus na nossa alma vai ficar aquele vazio, aquela tristeza. Interessante. Interessante o quanto o cristão, quando ele peca, ele se entristece. Você sabia disso? Não tem como. O cristão genuíno, quando ele cai em pecado, ele carrega em si uma carga. Ele passa a ter nojo da situação a qual ele está vivendo. Muitas vezes ele se prende e não consegue se libertar daquilo. Porque ao mesmo tempo que o diabo ele não pode lhe destruir, lhe extinguir da presença de Deus para todo sempre, mas ele pode, enquanto estiver aqui nessa terra, ele pode trabalhar em prol disso, lhe prendendo, para que você perca a comunhão com Deus. Não distinguir espiritualmente, não a extinção espiritual, mas a comunhão. Porque quem peca, o cristão que peca, perde a comunhão. E longe da comunhão de Deus, só há tristeza, sofrimento e dor. Padecimento, fome espiritual. Sabemos que somos de Deus. Quinto lugar e último lugar. Ele nos dá, nós sabemos também, essa convicção de que o Filho de Deus foi encarnado. Ele diz, também sabemos que o Filho de Deus, no verso 20, é vindo, ou seja, já veio, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, essa confissão, essa compreensão que contraria o pensamento gnóstico da época, né? Ela é dada pelo Espírito Santo de Deus que nos faz compreender. Louvado seja o nome de Deus que nos fez compreender quem é o seu Filho. Que o seu Filho veio ao mundo, se encarnou, nasceu de uma virgem,
viveu 33 anos aqui nessa terra, padeceu, curou, libertou, se entregou, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus, do Deus Pai. Ele nos deu essa compreensão. E viver com essa compreensão, isso todos os dias, se nós meditarmos nessa compreensão, nessas compreensões aqui, na compreensão desses conceitos aqui, a respeito de Deus, a nossa alma se pacifica, independentemente do que venha, tribulação. Que você hoje à noite durma com a sua alma pacificada, baseado nessas convicções aqui. E eu queria dizer uma coisa para você. E dizer o que é que isso implica na sua vida e na minha. Primeiro é que, como eu disse, nós podemos descansar naquilo que sabemos. Se você não sabia, já está sabendo hoje que você já tem a vida eterna. Se você não sabia, já está sabendo hoje que Deus responde às suas orações. Se você não sabia, você está sabendo hoje que você poderá ser o intercessor e exercitar o amor. Um mediador entre Deus e os homens. Se você não sabia, você está livre do poder do diabo. Se você não sabia, você está sabendo hoje que nós não somos mais, nós somos de Deus e não somos mais do mundo. Que você fique sabendo hoje que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Subiu aos céus, enviou o seu Espírito Santo, para que este faça com que a nossa vida, essa nossa confissão, possa ser materializada em boas obras. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Capacitados pelo teu Santo Espírito que habita nessa carcaça. Essa carcaça aqui, ela é habitada pelo Santo Espírito de Deus. E qualquer outro que creu no Filho de Deus. Isso pacifica o coração. E essas confissões aqui, porque João queria que esse povo confessasse isso. É a maior expressão de uma fé genuína. É você viver e experimentar essas coisas, porque conhecer Jesus trata-se de uma experiência empírica que vai além da ciência. A ciência não explica a experiência do cristão. Sabe como é? É eu nele e ele em mim. Fisicamente não dá para explicar. Como é que pode? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Né? E não se trata de corpo, porque aqui é no campo espiritual. E é uma experiência que vem do alto, transcendente. E é uma experiência que vai daqui para o alto. É o ágape. É o ágape. Ágape quer dizer o amor que se relaciona entre o homem e Deus e o homem. Isso é o ágape. A palavra ágape quer dizer amor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. A ciência não explica. Eu queria dizer que essa confissão, ela envolve um compromisso de viver para Ele para todo sempre. De se entregar para Ele.
Porque não tem fé sem entrega. Porque não existe fé genuína se não há uma entrega. Porque o grão da terra, quando cai no chão, se não morrer, jamais dará fruto. Mas se ele morrer, ele seca, murcha, seca, germina, brota e produzirá frutos. Então precisa-se haver uma entrega. E em último lugar, eu queria dizer para você que essa crença, ela nos faz triunfar sobre o mundo, ela nos faz triunfar sobre o maligno, ela nos faz triunfar sobre nós mesmos. Eu queria que você visse aqui no versos 4 e 5. Capítulo 5, verso 4 e 5, o texto diz assim: porque todo o que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não é apenas de boca, amado. Não é apenas confessar de boca e dizer que crê. Porque de boca o diabo confessa. Porque de boca os demônios, a Bíblia diz que creem e tremem. Mas não há uma consonância de espírito. Não há uma conformidade do teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Porque os valores estão na contramão. Porque a correnteza está indo para outro lugar. Você pode dizer de boca. Crês tu que Deus é um só? Fizeste bem, o diabo também crê, os demônios também creem e tremem. No entanto, não verão a vida eterna. Então, amados irmãos e queridos amigos, esta palavra é muito consoladora para a sua alma. Você percebe? Você percebe que o Evangelho, ele é consolo. O Evangelho, amados irmãos, ele não é um fardo. O Evangelho, a Bíblia diz que é boa nova de salvação. Não pode de maneira nenhuma ser um fardo. É liberdade para os cativos. É cura para os enfermos da alma. É abundância de vida para aqueles que estão na tormenta, para aqueles que estão na escassez. O Evangelho, a confissão em Cristo como Filho de Deus, que nos dá a vida, é que nos traz essa abundância, é que nos traz essa razão de viver. Que você possa compreender. Note que João ele usa aqui essa palavra. Eu essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes. A fim de saberdes. E no verso 15, e se sabemos, e no verso 18, sabemos que. No verso 19, sabemos que somos de Deus. No verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é. Convicção, amado. Convicção. Não é saber como Jó, que diz que conhecia de ouvir falar, mas é saber de contemplar. É saber de ter convicção. E quando alguém tem convicção por algo, a convicção ela gera o quê? Até o martírio, se for necessário.
Quem tem convicção luta até o fim por esta causa, pela qual ele é convicto. Entende? Então, amados irmãos, alguém disse que hoje o mundo passa por uma crise. A maior crise que o mundo passa hoje é a crise de fé, inclusive a igreja. Por que que a igreja padece de crise de fé? Porque falta ali convicção. Falta ali convicção. Saber. Se você tiver convicção de que Deus ouve suas orações, você vai orar. Se você tiver convicção de que Deus lhe permite que você interceda pelo seu irmão, você vai orar. Se você tiver convicção de que você não é mais do mundo, você não vai mais se envolver com o mundo. Nós somos estrangeiros, peregrinos e estrangeiros, aguardando a nova cidade onde nós vamos morar. Se você tiver essa compreensão de que o Verbo se encarnou, se materializou, viveu entre nós, ressuscitou e subiu aos céus, a sua alma vai estar tranquilizada nessa convicção, a despeito da tormenta, a despeito da tribulação. Quer paz na vida, tenha convicção. A convicção só vem pela busca, na leitura da palavra, na meditação e na oração. Busque, em nome de Jesus, a presença de Deus, para que você se aprofunde na fé. Amém? Medita nesta lei de dia e de noite. Não deixe de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que o teu caminho seja bem sucedido onde quer que andares. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Querido Deus, que essas convicções possam ser materializadas na vida dos teus ouvintes que estão nos ouvindo agora. Que jamais, todos os dias, meu Deus, quando levantar, possamos nos lembrar, a primeira coisa que possamos nos lembrar é de que Deus é o nosso refúgio, é de que Deus é a nossa fortaleza, é que o Senhor já nos colocou debaixo das suas asas, como uma galinha aninha seus pintinhos. É que Deus já colocou-nos debaixo do seu esconderijo. É que Deus nos deu a oportunidade de nos apegar a Ele com amor. Hoje eu tenho a oportunidade de cada dia, meu Deus, de te apegar a Ti com amor. Para que o Senhor me ponha a salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a salvo aqueles que estão, meu Deus, envoltos à espreita do inimigo. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas a Bíblia diz que o Senhor está dentro de nós. A Bíblia diz que o Senhor habita no nosso ser. E o maligno não nos toca. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar fincado em Ti. Em nome de Jesus, que a nossa alma possa se deleitar na Tua presença. E possa saciar nossa fome, nossa sede espiritual. Em nome de Jesus, para aqueles, meu Deus, que não tomaram encontro contigo, que esta noite, meu Deus, que este momento a qual esta pessoa está ouvindo esta voz, que ela possa se render a Ti, que ela possa, meu Deus,
voltar-se para ti, em nome de Jesus, reconhecendo a sua condição de necessitado do encontro contigo. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa, meu Deus, reconhecer a necessidade de salvação se ela ainda não creu no teu Filho. Amado Deus, eu te oro e te agradeço, Pai, por esta noite, por esta palavra, em nome do teu Filho amado. Amém e amém. Deus abençoe.